Ei, tudo bem, pessoal? Estou aqui de novo para poder ajudar vocês. Eu sei que às vezes um outro professor falando não fica tão fácil, então eu resolvi falar desse assunto com vocês. E esse assunto é um assunto tranquilo porque a gente já viu na sala de aula, né? Então a gente só vai relembrar o que fica tudo mais fácil. Então, essa aula de agora a gente vai falar sobre os átomos e os elementos. E é só a gente relembrar. Então, ó, presta atenção aqui. Eu tenho o desenho de um átomo, que a gente já conhece bem. O átomo, ele é formado por duas partes. Estão lembrando disso? Eu tenho a parte do núcleo e eu tenho a parte da eletrosfera. O núcleo é essa partezinha aqui do centro dele, né? E a eletrosfera é essa parte aqui de fora. Lembrando que esses arcos aqui que a gente desenha, como eu falei, é só um desenho. Esses arcos, eles não existem. Eles apenas estão representando o movimento dos elétrons, tudo bem? Então, vamos lá. O que eu encontro no núcleo, o que eu encontro na eletrosfera? No núcleo, eu tenho duas partículas diferentes, os prótons e os nêutrons. Enquanto na eletrosfera, eu só tenho uma única partícula, que são os elétrons, tá? Os prótons, eles têm carga, mas eles têm uma carga positiva, tá? Então eles têm carga elétrica positiva. Os nêutrons, né, como o nome já diz, eles têm carga elétrica neutra e os elétrons, eles têm carga elétrica negativa. Tranquilo isso? Beleza, então. Mas como que eu faço para identificar dentro de um desenho assim, né, caso o exercício apareça, essas partículas no meio são duas, né? Eu tenho prótons e nêutrons. Mas como é que eu vou saber qual dessas partículas, por exemplo, no nosso desenho, né? A verde aqui, ela vai ser prótons ou nêutrons, e a vermelha vai ser prótons ou nêutrons. Como que eu faço para identificar? Bom, é bem simples. Primeira coisa, o átomo, ele pode ser o que a gente chama de átomo neutro. Normalmente ele vai ser representado como um átomo neutro. Como que você vai saber se ele é um átomo neutro ou não? Simples. Se ele perdeu ou ganhou elétrons, ele não é um átomo neutro mais. E toda vez que um átomo ele perdeu ou ganhar elétrons, o exercício sempre vai falar. Então, quando o exercício não fala, a gente vai partir do pressuposto que o átomo é neutro. E o que tem a ver esse átomo ser neutro com eu identificar essas partículas aqui no meio? Bom, para o átomo ser neutro, eu digo que o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, olha só, prótons, né, eu represento pela letra P, nêutrons pela letra N e elétrons pela letra E, tá? Nossa, que é feio. Vamos voltar aqui pela letra E. Tudo bem? Então, ó, um átomo nêutron, eu tenho o número de partículas dos prótons, né, igual ao número de elétrons. Então, ó, se eu tenho 4 elétrons, que é fácil de identificar porque eles estão na eletrosfera, eu tenho que ter também 4 prótons. Então, minha partícula verde aqui, ó, 1, 2, 3, 4, é que são os meus prótons. Então, nesse meu desenho aqui, os prótons são representados pela partícula verde, os nêutrons pelas partículas vermelhas e os elétrons pelas partículas rosas. Tudo bem? Então, vamos para a próxima parte. Essa tabela aqui, ela mostra o que a gente falou anteriormente, né? Então, eu tenho as partículas prótons, nêutrons que estão no núcleo e a partícula elétron, né? Ó, a representação deles pelas letras, a região que eles estão, então, ó, prótons e nêutrons no núcleo, elétron na eletrosfera e a carga deles. Mas aqui, nessa coluna aqui, eu trouxe uma nova informação para vocês da massa relativa. Olha só, não quer dizer que a massa do próton seja 1, mas assim, a massa relativa quer dizer o seguinte, quer dizer que não é a massa real dele. É como se a gente precisasse comparar, na verdade a gente precisa comparar, né? Para a gente conseguir comparar a massa do próton, do nêutron, do elétron, então a gente coloca assim, se a massa do próton fosse 1, o do nêutron seria o quê? Seria 1 também. Eles têm a massa relativa igual, tá? Agora, o elétron, ele é tão pequeno, que essa massa de 1
Para chegar aproximadamente perto da massa do elétron verdadeira, eu teria que dividir esse 1 por 1836 vezes. Quer dizer que o elétron ele é 1836 vezes menor do que o próton. Guarda essa informação, porque essa informação é necessária para a gente entender como que calcula o número de massa do átomo, que a gente vai ver agora, tá? Beleza. Então, olha só, a partir do núcleo, a gente pode estar identificando duas coisas importantes, tá? A gente já viu isso também, então a gente só vai relembrar, vou falar bem rápido, tá? A gente pode estar identificando o número atômico desse átomo e o número de massa desse átomo. O que é o número atômico? Para você poder identificar o número atômico, que é representado pela letra Z, é muito fácil. O número atômico é igual ao número de prótons. Simples assim. Então, se o número atômico, se o número de prótons, por exemplo, de um átomo é 7, o número atômico então é 7. Simples assim, não tem erro, tá? Só que isso aqui é muito importante. Esse número atômico do átomo ele é muito importante, porque ele vai identificar o átomo que ele é. O átomo ou elemento, tá? Eu vou explicar o que é elemento depois. Então, ele identifica o átomo ou elemento. Então, por exemplo, peguei um átomo que eu não sei qual que é, mas eu consegui identificar o número de prótons, que são 13. Então, eu sei que ele está falando do átomo ou elemento alumínio. Fui lá, peguei um átomo lá, identifiquei que ele tem 16 de número atômico. Eu sei, então, que ele é o enxofre, né? Ah, não, eu peguei um número atômico aqui que era 79. Então, eu sei que aquele átomo é o ouro, porque eu consigo identificar o átomo só com o valor do número atômico dele, com o número de prótons que ele tem, tá? Número de massa. Lembra que eu falei que a massa do elétron ela é muito pequena? Ela é 1836 vezes menor do que a do número de prótons e de nêutrons. Então para a gente calcular o número de massa de um átomo, a gente vai utilizar as duas coisas que tem dentro do núcleo, que são os que realmente têm uma massa que dá para poder estar fazendo um cálculo, que são os prótons e os nêutrons. Tanto que a fórmula, ó, para eu achar o número de massa, eu somo os prótons e os nêutrons, tá vendo? Eu posso escrever essa fórmula de outra forma, né? Porque eu sei que meu número de prótons é igual ao meu número atômico, então aqui onde eu coloco P, eu posso escrever Z também. Como que é isso aqui na prática? Ah, ele vai pedir para você calcular o número de massa. Ele te dá o número de nêutrons e te dá o número de prótons. Então, você vai e faz a formulazinha, né? A é igual a P mais N. Vai ficar como? A, eu não sei, então eu vou repetir. O número de prótons é 47. Mais N, mais N, que é 60. Vai dar quanto isso aqui? Vai dar um número igual a 107, né? Então, eu sei que o meu número de massa é 107. Tudo bem? É isso. Então, vamos pro próximo. Antes da gente começar a falar propriamente dos elementos químicos, eu quero chamar atenção para esse cantinho aqui. É uma coisa que a gente já falou também, mas vamos só relembrar. Para eu poder representar um elemento, né, um átomo, eu represento ele por uma letra, que depois a gente vai falar dessas letras, mas eu coloco dois numerozinhos, né? Então, um número que eu coloco em cima representa o número de massa, que é representado pela letra A, lembra disso? E o número que eu colocar embaixo, ele é representado pelo número atômico. Então, toda vez que você vê um átomo com um número em cima e com um número embaixo, o número de cima sempre vai ser o número de massa e o número de baixo sempre vai ser o número atômico. Ok? Então, grava isso aqui que a gente vai precisar disso para poder estar explicando o que é elementos químicos. Tá, mas o que é esse elemento químico? Elemento químico é o conjunto de átomos que apresentam o mesmo número atômico. Professora, não entendi. Pensa o seguinte, eu encontro na natureza, eu não tenho... vamos de novo. Eu não encontro na natureza só um tipo de átomo de hidrogênio.
Na verdade, eu encontro 3 tipos diferentes. Olha que doideira. Então, eu tenho os átomos de hidrogênios, né? Como que eu sei que eles são átomos de hidrogênio? Porque eles têm o mesmo número atômico, ó. Quando eu tenho um número atômico igual a 1, eu tenho o hidrogênio. Por isso que eu identifico eles assim. Então, o que vai diferenciar neles, ó, é o número de massa, tá? Então, lembrando que o número atômico, ele identifica o átomo que é. Então, por eles terem o número 1, eu sei que eles são o hidrogênio. Então, olha só, eu encontro 3 tipos diferentes. Então, o elemento, ele vai representar esses 3 átomos que têm o mesmo número atômico. Então, ó, o meu elemento é o elemento hidrogênio. E é isso que eu tenho representado lá na tabela periódica. Lá na tabela periódica, eu tenho o elemento hidrogênio, que eu tenho que saber que ele é representado por 3 átomos que eu encontro na natureza. Tudo bem? Então, cada elemento daquele que eu encontro lá na tabela periódica, eu tenho átomos diferentes encontrados na natureza. Pode ter elemento que eu encontro só 2 tipos de átomos, por exemplo, né? 2. Mas no caso do hidrogênio, eu encontro 3. Tudo bem? Beleza, então.